A IPE tem por propósitos exaltar a Deus, edificar e encorajar uns aos outros, equipar para o serviço e evangelizar fazendo novos discípulos de Cristo. Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Pastor Marcos é presidente do nosso Presbitério Norte de Pernambuco. É uma alegria recebê-lo. É pastor também da Igreja Presbiteriana de Nova Descoberta. Está acompanhado de sua esposa Alessandra e a filha Melina. Eu vou pedir para elas ficarem de pé. Queremos dar os bem-vindos a elas, que Deus possa abençoá-las e nos abençoar. Desejamos que o pastor Marcos Aurélio possa ficar bem à vontade no nosso meio, possamos prestar bastante atenção à palavra que Deus tem para nós nesta manhã. Ontem tivemos recebendo o pastor Roberto Brasileiro, nesta manhã agora estamos recebendo o pastor Marcos Aurélio. Que Deus possa nos abençoar com a palavra que Ele tem para os nossos corações nesta manhã. Nós não vamos ter as classes como de costume, vamos ouvir então a palavra do Senhor. Bom dia, irmãos, graça e paz. É muito bom estar aqui com os irmãos e o pastor Petrônio me surpreendeu na ocasião do convite, porque é uma ocasião muito especial, mas a surpresa se deu porque o motivo que o levou a fazer o convite foi algo assim interessante, no aspecto de que ele teve a intenção de apresentar, né, a mesa diretora, a mesa executiva, a presidência do presbitério, algo que às vezes fica tão distante da igreja. A igreja está aqui, vive uma vida tão dela às vezes, e essa coisa de presbitério e de mesa executiva e tudo mais, parece um mundo muito distante da igreja. Mas o que parece distante só parece, na verdade é muito próximo, porque as decisões, elas tomadas nas reuniões e tudo mais, elas interferem diretamente a vida na igreja. Então, assim, foi com muita sabedoria e eu agradeci a Deus pela visão do pastor. Desde já, obrigado, né, por essa visão, e trago aqui um abraço para os irmãos da Igreja de Nova Descoberta, como também da mesa executiva do presbitério. Ela é composta por 3 pastores e 3 presbíteros. E nós ficamos agradecidos a Deus pelo convite e a rica oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nessa manhã. Queria pedir aos queridos para abrirem suas Bíblias. Espero que não tenha sido o texto de ontem à noite, viu? Eu não combinei com o reverendo Roberto, muito menos com o reverendo Augusto. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 1. Pela reação de vocês, não foi o texto de ontem. Amém. Graças a Deus. Apocalipse, capítulo 1. Nossa leitura será do verso 1 até o último verso do capítulo 1. Até o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram,
e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse tempo aqui. Tempo onde experimentamos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Agradecemos por aqui estarmos e dispostos a ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos agora, Senhor, ajuda, porque só essa disposição não nos faz compreendê-la e muito menos aplicá-la. Portanto, Senhor, que o Teu Espírito abra o nosso entendimento agora nessa manhã. A gente possa compreender a Tua revelação e também a gente fique muito disposto a viver. E aquele que opera tanto em nós o querer como também o realizar, que faça isso nessa manhã, na Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, é muito bom compartilhar a palavra de Deus, e ainda mais num contexto desse de muita alegria, comemoração de aniversário, mas também é momento sempre de refletir a despeito do nosso momento de vida, do nosso instante. Ele é festivo, sim, mas também há momentos que nós percebemos que há um pouco de tristeza em nosso meio, um pouco de dor e sofrimento. Eu quero falar um pouco nessa manhã sobre essa realidade em que a igreja vive, tanto a alegria como também alguns momentos de dor e sofrimento e tristeza, para que não a tristeza ela sobressaia sobre a alegria, em hipótese alguma, mas que a alegria fique mais destacável pela tristeza, pela dor e pelo sofrimento. Nós temos vivido dias difíceis, a igreja ela passa por dificuldades, mas isso não é nenhuma novidade. A palavra ela é clara: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o nosso Senhor. Então, de fato, nós temos dificuldades, nós passamos por momentos difíceis. Mas como cantamos aqui por diversas canções, não é? O Senhor é a nossa alegria. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso amparo. Ele é aquele que faz com que as coisas ruins não sejam tão ruins e que a gente ainda encontre coisas boas em momentos difíceis. Só Ele tem essa capacidade. Então, essa vida em que uma hora nós estamos ali num cantinho, chorando,
amargando talvez alguma decepção, alguma dor, até a decepção com nós mesmos, com o pecado, e outra hora, imediatamente, parece que a coisa muda. Nós somos tomados por um refrigério quando olhamos para a cruz, quando olhamos para o nosso Senhor, quando vemos a mão dele estendida, como o texto acabou de nos dizer, a mão dele tocando em nós e dizendo: não temas, eu sou contigo. E essa alegria, ela é muito maior do que a tristeza que nós passamos. O que falar a uma igreja que completa 85 anos de vida, onde tantos pregadores, tantos homens de Deus trouxeram aqui a mensagem, trouxeram a palavra do Senhor, edificaram, ministraram aos corações dos irmãos. Pedi orientação ao Senhor, disse: Senhor, o que falar a essa igreja? E ainda na segunda-feira, logo após ter ministrado no domingo à noite lá na igreja, na segunda-feira, o Senhor me conduziu a esse texto. E eu digo: é esse mesmo, Senhor? É esse mesmo. Diga que eu estou no meio da igreja. Diga que a garantia da igreja, dos 85 anos dela, é porque provavelmente, certamente, foram 85 anos onde aqueles líderes que aqui passaram, eles evidenciaram a luz que estava no meio da igreja, a saber, Jesus Cristo. Diga que Jesus Cristo é a razão não só dos 85 anos, mas dos próximos anos. Seja ele um ou sejam 2, 3, 85 ou até mais. Diga para eles que a minha imagem ela é deslumbrante, ao ponto de aquele que tinha intimidade comigo, ao ponto de ser chamado o discípulo, o amado, ele não teve a condição de encontrar elementos naturais, fáceis de distinguir a minha pessoa. Mas ele encontrou elementos difíceis de interpretar para poder dizer como eu sou glorificado. Porque a igreja ainda não me viu glorificado. Mas diga à igreja que eu estou presente, eu estou lá no meio. Diga também que não precisa ter medo com essa imagem, porque eu sou uma igreja, eu sou com a igreja e não contra a igreja. Eu estou presente com a igreja para ajudá-la nas suas lutas e nas suas dificuldades. Então, irmãos, é nessa direção que eu quero caminhar com vocês nessa manhã. Apresentar para os queridos aquilo que certamente muitos de nós já observamos nesse texto. Mas, mais uma vez, dizer para mim e dizer para você que, de fato, Jesus Cristo é a razão dos 85 anos da igreja. Amém. Vamos então caminhar um pouquinho pelo texto. Revelação de Jesus Cristo, logo no início, do verso 1 ao verso 3. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Às vezes, no dia a dia, no corre-corre da vida, até mesmo na vida ministerial, não só de líderes, mas até dos membros da igreja, quando se envolvem em algum departamento, em algum ministério da igreja, essa vida, ela é uma vida agradável, é uma vida cheia de trabalho, cheia de atividades, e nós perdemos, às vezes, a perspectiva de que o tempo está próximo. De que, às vezes, até esse tempo aqui é até melhor do que o tempo que está próximo. Do que as coisas do jeito que estão, elas poderiam demorar um pouco mais, seria mais interessante que demorasse até, e até não acabasse, porque o tempo próximo é certamente aquilo que determina o término de tudo que acontece aqui. E uma nova adoração irá acontecer, fora desses padrões, mas o que destaco aqui é a ideia de que o tempo está próximo era algo real para que João não só admitisse no seu coração, mas que ele também dissesse à igreja: o tempo está próximo. Para que a igreja ela não se acostumasse com as coisas daqui, mas que aguardasse ansiosamente a volta do Senhor Jesus. E ele destaca no versículo 3,
Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Nós ouvimos e nós lemos. Nós também guardamos as palavras de Deus no coração. E elas são a razão pela qual todos nós temos uma espécie de refrigério durante as lutas e as dificuldades. De forma que, se alguém entra aqui, se alguém passou por aqui, se alguém ainda está aqui e já tem pouco ou muito tempo, não importa, mas que se essas palavras não são guardadas, são apenas lidas e escutadas, mas não são guardadas no coração, se não há uma prontidão em viver essa palavra, esse alguém não se transformou, não houve mudança. Ainda é a mesma pessoa, não há uma nova vida. Mas quando nós guardamos essa palavra, e isso é uma obra única e exclusiva do Espírito Santo, onde nós percebemos que Ele é quem coloca essas verdades de Deus em nossos corações, nós passamos a desejar a vontade de Deus, as palavras da profecia de Deus. Ou seja, aguardar aquele dia, esperar ansiosamente aquele dia, desejar esse dia que está próximo, querer mais que essas coisas aconteçam, depende muito do guardar, do aplicar do Espírito de Deus essas verdades em nossos corações. Às vezes, e não falo necessariamente da igreja aqui, presbiteriana da Encruzilhada, não, de forma alguma, mas num contexto geral, a igreja está guardando pouco as palavras proféticas do Senhor. Está guardando pouco, porque às vezes ela vai de encontro a uma realidade que a igreja quer continuar vivendo. Mas o guardar, ele é muito importante. As palavras das profecias que estão contidas em todas as Escrituras. E essa palavra, ela se refere exatamente à realidade da volta, da segunda vinda do Senhor. E o que João está aqui revelando é que são bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem, mas aqueles também que guardam. Estão prontos, de prontidão, para viver essa verdade. Que verdade é essa? É a verdade da volta de Cristo. Estão aguardando ansiosamente. E a pergunta que nos cabe aqui agora nesse momento é: estamos preparados? Se ele voltasse agora, você poderia dizer que você está preparado? De que você realmente é alguém que está de prontidão para essa volta dele, como nós acabamos de cantar, nas nuvens, com grande poder, e acabamos de ler também? Essa é uma pergunta que fica para todos nós. Não só ouvir, não só ler, mas asguardar. O que significa asguardar? Estar de prontidão para esse momento tão especial. Isso nos reporta ou nos leva diretamente a uma reflexão sobre uma vida pessoal. Mais do que uma vida coletiva como igreja, mas uma vida pessoal. Como estamos diante do nosso Deus? E se ele voltar agora? E se não der tempo para a pregação do reverendo Augusto Nicodemos hoje à noite? Ah, pastor, peraí. Pelo menos deixa acabar a pregação do reverendo. As 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Domínio. Essa palavra é poderosa, né? Ser dominado por Cristo. Ser conduzido por Cristo. Não só as coisas, mas eu mesmo, o meu coração. Então, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, o domínio da minha vida, não o domínio das coisas. É fácil eu dizer, olha, aceita Cristo, recebe Cristo na tua vida, porque tu não vai para a igreja. Mas o texto aqui se refere a uma declaração de João pessoal. A Ele seja o domínio meu, de mim, da minha pessoa,
Não só das coisas lá fora, claro, obviamente que sim, mas em especial da minha própria vida. Que o meu coração seja completamente dominado por Ele. Amém. Foram poucos amém, viu? Amém. Ah, sim, glória a Deus. Né? Então, sejamos dominados por Ele. Vamos entender um pouquinho mais essa declaração aqui de João. Né? Ele diz, olha, João, as 7 igrejas, eu recebi do Senhor, do verso 1 ao verso 3, né? E estou agora com a missão de transmitir essas verdades de Deus às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Aqui há uma discussão, mas é uma discussão que, no final de tudo, eu não vou trazer a discussão, vou trazer o final de tudo para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. O versículo 4 se refere à pessoa do Espírito Santo, que na sua plenitude, a referência aqui aos 7 espíritos, como é um número de plenitude ou de completude. Então, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Então, aqui João fala que está escrevendo não dele próprio, mas uma revelação que ele recebe do próprio Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa revelação, ele tem uma missão de passar e transmitir para o anjo da igreja, que a gente vai ver daqui a pouco, e esse anjo será o responsável de transmiti-la à igreja de Deus. Porque ele coloca aqui, aquele que nos ama. Interessante, não é? Ele tem que dizer mais uma vez essas coisas. Porque o que vai ser dito às 7 igrejas são exortações. É uma palavra de que alguns ouvidos não estavam preparados para ouvir. São palavras em certo ponto, de acusações. Mas quem está acusando e quem está dizendo o que disse, não são as pessoas, não são os religiosos, é o próprio Jesus, que fez uma avaliação das 7 igrejas e fez declarações fortes. Nós, como crentes, nós vivemos a nossa fé com muito temor e tremor. A gente vem para a igreja e às vezes a gente vem um pouco distraído. Eu me preocupo muito com o fio de cabelo que pode sair do meu nariz. A idade está chegando, né? Os mais novos não têm isso não, mas os mais velhos sabem que a gente tem que cortar aqui, porque às vezes sai aqui na orelha, eu fico parecendo um lobisomem. Se tem algum por aí, não se chateie não, viu? Porque a gente não consegue ver e cortar. Daqui a pouco é a gravata. Hoje eu olhei para minha esposa, ela disse, está bom, ela disse, tá. Agora tem um fiozinho aqui, aí pegou a tesoura e cortou da camisa. Nós nos preocupamos muito, mas isso é próprio da nossa natureza. Nós nos preocupamos muito com o exterior, mas não sabemos muitas vezes que vamos para a igreja receber uma palavra de exortação, porque estamos fazendo alguma coisa errada. Amém? Mas quando a gente chega e começa o liturgo, não é? Ou a irmã que começa a dirigir o culto, e começa a ler algum trecho das Escrituras, começa a fazer a oração, e os hinos, e as canções, e a gente começa a ser trabalhado pelo Espírito de Deus, e a gente começa a entender a razão pela qual a gente está aqui, que não é mais meramente estética, externa, é algo mais profundo, mais interno, vai falar conosco. Será que o pastor vai pregar sobre alguma coisa que eu estou passando na vida? E aí, há aquele casamento perfeito. De fato, o pastor pregou e falou ao meu coração. Espero que aconteça isso comigo também. Para a glória de Deus. E aí, nós começamos a ver que, de fato, nós não saímos de casa e Deus não nos trouxe aqui apenas para a festa, mas para nos exortar, para falar poderosamente aos nossos corações, porque a luz está onde? No meio da igreja. Eu estou no meio da igreja. E outra, está nas minhas mãos aqueles que irão falar. Eles falarão da minha parte, aquilo que eu quero que eles digam, e não aquilo que eles querem falar de si próprios, mas aquilo que eu quero dizer à minha igreja, ao povo que eu amo. Amém?
Deus nos ama, nos ensinando, nos chamando, nos corrigindo. Por isso que eu tenho temor e tremor. Quando eu chego aqui, Ele vai dizer aquela coisa que ninguém sabe sobre mim. Aquilo que está lá oculto, escondido. Porque a palavra, ela tem essa capacidade de... A lei do Senhor, ela é o quê? Perfeita e restaura a alma. Davi, inspirado por Deus, diz: quem é que possa discernir as próprias faltas? Senhor, eu tenho coisas que faço na minha vida que nem as conheço, mas sei que desagradam a Ti. Senhor, eu não posso chegar diante de Ti achando só porque eu teve um dia na bênção, eu fiz uma avaliação do meu dia e não fiz nada que desagradou a Ti. Eu preguei na igreja, eu cantei, eu fiz isso, eu ajudei o meu próximo. Senhor, mas isso não me dá o direito de chegar diante de Ti e achar que eu sou perfeito. Porque a lei do Senhor, ela é perfeita. E ela vai penetrando até naquilo que eu não conheço. Aí, Senhor, absolve-me das coisas que me são ocultas. Senhor, me perdoa de pecados que cometo, que nem mesmo conheço, nem sei ainda. Então, com muita propriedade, Davi fala sobre essa realidade. Então, João tem que dizer para mim, para você, tinha que dizer para as igrejas que, sendo assim, nós devemos não mais abandonar. Agora eu não vou mais para a igreja, porque o pastor estava falando, o líder estava falando, de ministério estava dizendo uma coisa que parecia que ele conhecia. Eu acho que vazou o meu pecado, porque ele estava dizendo uma coisa para mim. Eu não vou mais para ali, eu vou para outra igreja. Eu vou cantar um pouquinho mais. Eu vou para uma igreja onde, de repente, um irmão é escolhido assim. Tu dá uma palavra aqui, e ele faz uma leitura rápida, porque ali é bronca, ali parece que está nos acusando, tem um dedão assim para cima de mim. Aí João diz: Jesus ama vocês. Aquele que nos ama, e de fato, e pelo seu sangue, valorize o sangue de Cristo, nos libertou dos nossos pecados. Não somos mais escravos a essas coisas que cometemos, que nos entristece, porque queremos ter uma vida consagrada, viver diante de Deus o tempo todo. Nós queremos ser assim, queremos cantar também, mas queremos que o nosso cântico ele seja agradável ao Senhor. Ele suba como um aroma suave às narinas do nosso Deus, porque nós temos uma vida consagrada, é isso que nós queremos. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que desagradamos a Deus. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me, Senhor, das que me são ocultas. Vivemos dentro dessa realidade. Vivemos dentro de uma realidade que sabemos que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas que ainda há coisa em nós que desagrada. E essas coisas que desagradam a Deus, elas não são motivo algum pelo qual nós devemos sair da presença do Senhor. Antes, pelo contrário, elas nos devem nos impulsionar cada vez mais para perto do Senhor. Aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu o quê? Reino. Ora, você, reino. Reino. Sacerdote para o seu Deus e Pai. Eu e você, sim. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então fica mais fácil para a gente agora dizer a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque não é pelo que eu faço, mas é por quem Ele é e por aquilo que Ele vem fazendo na minha vida constantemente. Essa é a realidade. A Ele eu reconheço toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Fica mais fácil eu dizer para Ele que é melhor que Ele me domine do que eu me domine. Não é verdade? É melhor que Ele seja o dominador do que eu. Porque eu não conheço nem as próprias faltas que cometo e que desagradam a Ele. É melhor que Ele me domine e me conduza. Fica mais fácil da gente fazer essa declaração. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, de todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Meu querido e minha querida, meu irmão e minha irmã, você que está aqui nessa manhã,
que já reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento em que nós lemos esses dois versos, esse único verso, verso 7, ele é de uma alegria muito grande para você. No entanto, aquele que aqui está, nessa manhã especialmente, mas que ainda não fez a sua escolha por Cristo Jesus, no sentido participativo da salvação, não no sentido soberano, mas participativo, você ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse texto, ele fala de uma verdade tremenda e é um momento para você refletir, você que já é dele e você que ainda não é dele. Porque o texto fala que quando ele voltar, muitos se lamentarão. Esse lamento não tem nada a ver com o arrependimento, aquele que salva, mas tem com a consciência, a capacidade da consciência que o poder de Deus vai causar no pecador que não se arrependeu. Significa que ele vai parar assim, baixar a cabeça e vai dizer: por que eu não reconheci Ele como meu Senhor? De fato, todas as evidências me mostravam que Ele era o Senhor. E por que eu não o reconheci? Não haverá mais tempo de arrependimento. Haverá só uma lamentação. Eles lamentarão e você não vai passar por isso. Glória a Deus. Porque você foi alcançado por Cristo. Pelo Espírito de Deus que lhe tocou. E você hoje não está dentro desse lamento. Mas se você está aqui e ainda não o reconheceu, é como se você já estivesse dentro desse lamento. Salvo a condição de você reconhecê-lo como seu Senhor. E aí você sai desse lamento, mas o texto ele é tremendo. Versículo 7, eis que eu venho com as nuvens, e não haverá mais tempo de nada, e todo olho verá, todas as pessoas, os crentes e os descrentes, todos estarão enxergando a ele. Ele se tornará visível a todos, até quantos o transpassaram, até quantos o rejeitaram, disseram não para ele. Então, todos eles, certamente, eles virão, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, especialmente o lamento está com aqueles que não reconheceram. E você deve ficar muito alegre, porque nesse momento só haverá alegria para a igreja. Muita alegria, muito conforto, muito regozijo. Sabe aquilo que hoje riem de mim e de você, porque seguimos a um Deus de um relato que já passou há muito tempo e que essas coisas são do passado, e sabe aquele tipo de gozação que nós sofremos porque tomamos decisões fundamentadas nas Escrituras, essas coisas, num momento único, pela volta de Cristo, vai encher a gente de regozijo, porque a gente estava no caminho certo, a gente vai ter a convicção de que a gente fez a decisão certa, tomou a decisão acertada para a glória de Deus, porque o próprio Espírito nos convenceu desde já, e naquele momento será um momento de muita alegria. De muita alegria. Hoje a gente já sente essa muita alegria. Hoje nós já sentimos. Há uma oposição forte ao Evangelho, há uma oposição forte à igreja cristã, há uma oposição forte ao seu testemunho, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, no meio dos seus familiares que não são crentes. Há uma oposição forte e você sabe disso. Amigos que você perdeu. Outros que nem se tornaram amigos, porque quando viram que você é crente, deixaram de conversar com você. Mas o fato é que naquele instante você será tomado de muita alegria. Versículo 8 diz assim: eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Essa expressão, ela é grande por si só. Ela nos leva muitas vezes para fora de nós, quando nós olhamos a manifestação de Deus se revelando aos homens, não é? Pelos fenômenos físicos e outras coisas mais. E isso nos traz a ideia de um Deus todo-poderoso que domina sobre todas as coisas. Mas eu queria também, não excluindo uma, mas acrescentando outra, falar à igreja nesta manhã que ao longo desses 85 anos, esse Deus
Todo-Poderoso demonstrou o seu poder no meio de nós, mudando os corações. Irmão, não tem coisa mais tremenda do que a mudança de um coração. Mudar o curso de uma água, frear uma nuvem. Eu não estou diminuindo nem menosprezando a ação de Deus sobre os fenômenos físicos, mas mudar o coração de um homem, de não querer mais pecar e querer ter vida santa. Você gostava muito de comer tal fruta, chega, ela se derramava pela sua boca, e você agora não quer mais comer essa fruta chamada pecado, você não quer saboreá-la, você não quer mais desfrutá-la, você agora quer uma outra coisa chamada santidade. Você quer coisas que agradam ao seu Deus. Quer dizer, você tinha afeição a coisas que desagradavam a Deus, e agora você tem uma afeição muito grande às coisas de Deus. Essa mudança é uma mudança toda poderosa dentro de você. E a demonstração maior desse Todo-Poderoso, às vezes nós procuramos no céu, no mar, no ar, na terra. É dentro de nós. É dentro do seu coração. É quando você deixa de servir a você mesmo e passa a servir ao seu Senhor, ao seu Criador. Você passa a reconhecer quando você deixa de adorar, que é merecedor de toda adoração. Essa é a ação toda poderosa, por assim dizer, juntamente com as demais. Mas essa você experimenta dentro de você. É algo real. E às vezes a gente diz essas coisas na igreja e às vezes a mente fica viajando e fica sem entender. Mas ela precisa ser real para mim e para você. Para que a gente não esteja entrando aqui, comemorando, entrando e comemorando, entrando e comemorando, e nada está acontecendo em nós. É necessário que essa comemoração seja de fato e de direito. A alegria de que o Todo-Poderoso tem me transformado dia após dia. Amém? A imagem e semelhança do seu Filho, como diz lá em Romanos. Então, essa é a realidade. Ele é todo-poderoso. Então, ele diz, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o todo-poderoso. Então, que alegria, sim, aguardarmos a sua chegada. Antes de passarmos para os próximos versos, a partir do versículo 9, queria saber do reverendo quanto tempo mais eu tenho. Amém. Ele foi misericordioso, viu? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, eu queria destacar aqui, no versículo 9, no reino e na perseverança. Abram, por gentileza, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Diz o texto, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas, o quê? Nos importa entrar no reino de Deus. São muitas as tribulações, Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Significa que uma igreja que completa esse tempo de vida, é necessário, não assim, de forma tão dura, mas entendermos uma realidade de que é uma igreja que precisa ter a consciência das tribulações e que é necessário perseverar. Amém? É necessário perseverar. O que vem a ser a perseverança é mais ou menos assim, eu estou em casa, estou triste, estou desanimado, alguma coisa aconteceu na minha vida, ou até mesmo dentro da igreja, alguma coisa, uma zoadinha, não é? Um focozinho de incêndio, uma fumaça, uma coisa que me entristeceu, que me deixou desanimado, que está dizendo para mim que é hora de parar, dar um tempo. A perseverança diz, que conversa de tempo, rapaz. Levanta daí, bota a roupa. Houve ou não houve um derramamento de sangue pela tua vida? Houve ou não houve? Ele é merecedor desse seu tempo? Não.
Aí você se levanta, essa é a perseverança. A tribulação, as dificuldades, elas vêm por quê? Elas vêm por conta do pecado, irmãos, que há no meio de nós. Há também fora, claro. Às vezes nós sofremos tribulações por causa das coisas lá de fora. Isso é uma verdade, mas às vezes as coisas acontecem onde? No nosso meio. E o perdão, onde fica? É nessa hora que Deus restaura, por meio da confissão, do perdão, e as relações que foram afastadas, né, se tornaram um pouco diferentes por alguma razão, elas se tornam mais fortes por conta dessa realidade criada por Deus. Então, a perseverança, ela é necessária, ela deve ser reconhecida, não aquela perseverança de alguém que está bem nos caminhos do Senhor. Mas o que João está fazendo uma relação aqui é sobre a tribulação. Ele está dizendo que a perseverança mesmo, ela se demonstra onde? Na tribulação. Nós passamos por dificuldades. Mas existe alguma dificuldade que justifique eu não vir adorar o meu Deus? Depois você me diz se tem alguma. Pastor, o senhor não sabe o que é que eu estou passando, não sabe da minha vida. Não sei. E assim, se você quiser conversar comigo, a gente conversa. Mas eu não tenho tanto interesse assim de saber, certo? Eu posso orar por você. Mas uma coisa eu quero dizer. Não há nenhuma tribulação que justifique a não adoração a Deus. Não é verdade? Nós sabemos disso. Então, na tribulação, João diz, eu passo por tribulação, mas não é motivo pelo qual eu não venho adorar a Deus. Eu persevero. Então, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que levou João a estar na ilha, exilado, naquela condição? O que levou? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, João sabia que falar de Jesus, falar da obra que Deus colocou nas mãos do seu Filho para morrer na cruz pelo pecador, isso traria para ele uma rejeição. E João, ele em nenhum momento, ele está alheio a essa realidade. Antes, pelo contrário, ele faz questão de dizer, olha, eu estou aqui por causa da palavra de Deus. Foi ela que me trouxe até aqui. Onde a palavra de Deus vai levar você? Onde? Eu espero que eu ainda tenha liberdade de ir e vir, possa ser convidado outras vezes, para poder pregar a palavra de Deus em tantos lugares. Mas onde a palavra de Deus vai nos levar? Onde, irmãos? Ao cárcere. O apóstolo Paulo fala com muita clareza, não é? À rejeição, ao escanteio, a sermos deixados de lado, não considerados, menosprezados, ridicularizados. Essa é a realidade. Mas não fique chateado por isso. Antes, pelo contrário, absorva isso com muita alegria, porque isso é o que os grandes pregadores, eles esperavam. Os grandes evangelistas, eles não esperavam flores, eles não esperavam esse tapete vermelho quando eles entrassem. Nós vivemos dias muito fáceis em comparação à igreja primitiva e às dificuldades que nossos irmãos já passaram. Portanto, isso não é um discurso para que você fique triste com você mesmo, mas, antes pelo contrário, aproveite. Aproveite. Enquanto você não está encarcerado, aproveite. Enquanto você não foi levado a uma ilha por causa do testemunho de Jesus Cristo. Então, João diz, eu estou aqui por causa da palavra de Deus, e ela me trouxe até aqui. Só que eu achei-me em espírito, quando eu achei que tudo estava acabado, aí é que estava começando. E eu achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. São elas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, João, você é útil por causa do seu testemunho. Amém? Você é útil por causa da sua fidelidade em falar a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Irmãos, pode ser coisa simples. Lá na igreja de vez eu escuto, pastor, nós não somos pastores. Nós não somos teólogos para levar a palavra de Deus. Eu digo, irmãos, nunca o Espírito de Deus, na sua palavra, disse que só falaria por boca de teólogos e pastores. Nunca.
Antes, pelo contrário, todo aquele onde ele habita, ele capacita para que fale as palavras de vida eterna. Então, isso não é desculpa para nenhum de nós, mas a realidade é que todo aquele que se coloca nas mãos do Senhor para ser usado por Deus, esse será usado grandemente. João nem imaginava que ia ver o que viu, que ia ouvir. Olha, foi um som, tá certo? Não foi coisa da imaginação dele. Tanto é que o texto diz que a voz era como o quê? Sem fila. Águas. O bater de muitas ondas. A gente conhece essa zoada porque a gente mora numa cidade litorânea e a gente sabe o que é que significa isso. Não é? As ondas não cessam, não param. Elas vêm uma atrás das outras e elas ficam batendo o tempo todo. E quando o mar está bravo, aí é que ela bate mesmo. E aquela zoada fica constante, constante, não para o tempo todo. Então, João diz que eu ouvi essa voz. Eu cheguei a ouvir essa voz. Uma grande voz, como de trombeta, como de muitas águas, ele também destaca, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. João não imaginava que ainda ia ser usado por Deus. Com grande poder. Que a gente não perca essa realidade de vista. Quando você pretende servir ao Senhor, proclamar a sua palavra, certamente o Senhor vai lhe usar até os últimos instantes da sua vida. Amém? Eu digo isso que é uma oração minha diante de Deus. Sou filho de pais cardíacos, né? Tanto meu pai como a minha mãe teve problemas do coração, minha mãe operada, meu pai com 3 infartos, já falecido, minha mãe ainda não viva, e eu tenho 100% de chances para ter problemas no coração. E eu digo: Senhor, eu não sei quanto tempo eu vou durar, mas que eu termine meus dias proclamando o Teu Evangelho. Em casa, a tempo e fora de tempo, né? Em casa, na família. Recentemente a gente abriu um pequeno grupo em casa. Olha, um desafio de familiar. Pregar na família é aquela história, né? Santo de casa. E já me disseram: vai acabar. Eu tive uma experiência que eu comecei e acabou. Eu digo: se o Senhor quiser, ele acaba, ele nem começa. Na verdade, se o Senhor quiser, ele nem começa. Mas se ele começou, sou eu que vou desanimar? Se ele deu o pontapé inicial, então a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. E João aqui era um ancião, era uma pessoa que já tinha falado muito, tinha pregado em Éfeso, tinha vivido uma vida ali, exortado, tinha ensinado, e por causa desse testemunho é levado para a ilha de Pátimos. Mas Deus o usa com grande poder. E aí o versículo 12 diz que João não aguentou a curiosidade. A voz vinha por detrás dele. E diz que voltei-me para ver quem falava. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita, antes de passar para o que ele viu nessa pessoa, é destacável para mim e para você aqui o que João tenta descrever de Cristo glorificado. Algo que ele não tem palavras, né? Os olhos dele eram muito bonitos, o nariz era afilado, né? Não tinha barba, uma barba muito bem feita, ou uma barba bonita, né? E ele não consegue usar essas palavras comuns para descrever o Cristo glorificado. E ele usa aqui termos difíceis para nós compreendermos. Daria um estudo de classe dominical, ou até um outro sermão, mas a realidade aqui é que ele vê de Cristo uma pessoa que ele tenta descrever que nem todo mundo vai entender. Mas uma coisa nós compreendemos nas palavras de João, é que o que ele viu é glorioso.
O Cristo glorificado é glorioso. E ele quer transmitir essa visão ou essa ideia para a igreja, para que a igreja entenda que aquele que morreu na cruz e que nós muitas vezes guardamos aquela imagem do Cristo perfurado, do Cristo ensanguentado, do Cristo pendurado no madeiro, ela agora não é mais real. Ela foi pontual na história, mas agora ela não é mais a imagem do nosso Senhor. Porque o Cristo coitadinho não cabe mais dentro da nossa teologia. Já salvos, nós imaginamos já o nosso Cristo atuante. Tanto é que as nossas orações precisam de quê? Da mediação dele. Todos nós oramos e no final da oração nós dizemos como? Em nome de Jesus. E não é o Jesus que está pendurado no madeiro, é esse Jesus aqui. Glorioso, à destra do Pai, aquele que tudo pode, o Todo-Poderoso, aquele que tem a capacidade e a condição de transformar a história, de transformar o mal em bem. Ninguém consegue transformar o mal em bem. Tem situações lá em casa. Quando eu digo lá em casa, é para você ir na sua casa, viu? Não é para ficar na minha casa, não, por favor. Tem situações lá em casa que eu digo, Senhor, tem misericórdia. Aí, o que estava tão mal, tem uma lição excelente. Daqui a pouco a palavra diz para mim, eu estava querendo ajeitar, Marcos, isso aqui em você. Eu digo, meu Deus. E precisou disso tudo, Senhor? Precisou. Isso é para ver como você era difícil, né? Precisou disso tudo para você entender que eu precisava ajeitar isso aqui em você. Amém? Aquela bronca lá na sua casa, aquela dificuldade que você muito tem, aquele desespero que às vezes dá, é porque o Senhor está nos corrigindo, está nos consertando, e Ele consegue transformar uma situação muito ruim numa situação excelente para a glória dEle. No final de tudo, nós olhamos para o Senhor e nos ajoelhamos com as mãos erguidas, como nós fizemos aqui, e damos graças ao Senhor. Porque Ele nos ama e às vezes nos leva dentro desse contexto a situações difíceis para trabalhar conosco, para nos corrigir, para que quando nos encontremos com Ele, a gente possa ter essa visão já em nós. Não precisamos chegar lá. João está descrevendo aqui para mim e para você, para que nós tenhamos essa visão já hoje do Jesus glorificado. Que coisa bela, irmãos. Que coisa bela. E diz o texto, continuando, tinha na mão direita, e aí parece que num momento os olhos de João, eles perdem o foco em Cristo, eles saem da pessoa bela de Cristo, e Deus o permite enxergar o que ele tinha na mão. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Aqui nós nos lembramos imediatamente do texto lá em Hebreus, não é? Capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, não é? Mais cortante do que espada, não é? De 2 gumes. Ela é capaz de dividir juntas e medulas, não é? Ela é apta para discernir o quê? Os pensamentos e propósitos do nosso coração. Então, tudo que há em mim, eu devo levar cativo a palavra de Deus, porque quando eu levo cativo a palavra de Deus, é como se fosse passando num grande filtro, onde o que não presta vai ficar retido e o que presta vai passar. Amém? Então, não devemos fazer nada sem levarmos cativos a palavra de Deus, os nossos pensamentos e propósitos. Qual é? Por que você está pensando nisso? Qual é a sua motivação de fazer isso ou aquilo? Isso para a igreja é tremendo, porque às vezes não é, a gente tem aquele ânimo, aquela alegria repentina para fazer alguma coisa para o Senhor, mas esquecemos de perguntar, é bíblico? É bíblico? Está nas Escrituras? Vai agradar ao nosso Deus? Quando nós pulamos essa etapa, há uma decepção nossa, do tipo assim, e aí, irmão, gostasse? Foi bom. Não edificou. Não edificou. Por quê? Porque foi de você para você. Essa não é uma igreja assim. A igreja do Senhor não é uma igreja assim. Amém? Os 85 anos, eles retratam, eu creio, pela graça e misericórdia de Deus, aquilo que líderes estão fazendo aqui,
que buscam glorificar a Deus o tempo todo, debaixo da palavra de Deus, né? Que é toda a autoridade que nós temos. Então, essa realidade aqui fala sobre o agir de Deus soberano, sobre o cuidado com essas coisas, com essa visão, com essa atenção. Então, diz que tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Ele está no meio da igreja, e a sua palavra, ela deve ser preservada no meio da sua igreja, o tempo todo, para nos corrigir, para nos exortar, para nos trazer para junto dele cada vez mais. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ninguém consegue olhar para ele. Nós sabemos que para o sol a gente não consegue mesmo olhar. E para Cristo é difícil se manter, né? Eu, de vez em quando, eu paro assim para olhar nos olhos de alguém, numa conversa. Mas que negócio difícil é isso, né? Ficar encarando a pessoa assim, e ela olhando para a gente e falando, e é difícil, a gente pisca, a gente vira, a gente se distrai, a gente volta. É muito difícil. Agora, imagine você ficar olhando para os olhos de Jesus Cristo. Eles vão até aqueles lugares mais profundos do nosso ser. O que cabe aqui é imediatamente baixar a cabeça. Curvar-se. Não com medo, mas com a devida reverência. De reconhecermos que não dá para olhar nos olhos de Jesus como Ele olha para nós. Porque Ele vai... O que nós vamos ver daqui para lá é o quê? Santo, santo, santo. O que é que Ele vai ver de lá para cá? Isso mesmo, você pensou. Isso não nos impede de estarmos na sua presença. Mas a minha cabeça fica como? Não dá para olhar. Não dá para olhar. E João destaca que essa é a pessoa dele. Com muita força, ele brilhava e era como a luz do sol. Quando o vi, o que é que aconteceu comigo? Puf! Caí. Quando o vi, caí a seus pés como morto. 15 minutos, reverendo. Como morto. Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, eu queria ler com a igreja. Vamos ler todos juntos? Esperar vocês chegarem lá. Capítulo 6 de Gálatas, verso 1. Vamos lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Que coisa linda, irmãos, dentro da igreja. É por isso que a gente vem à igreja. É por isso que a gente não fica em casa. Porque a gente sabe que se alguém for surpreendido em alguma falta, vai haver o quê? Alguém que possa corrigir com um espírito de quê? De brandura, com muito amor no coração. Né? E a gente não vai ficar com raiva dessa pessoa, amém? A gente vai agradecer a ela, porque na igreja tem mesmo pessoas que caem, que passam por dificuldades, que pecam, que erram, porque senão João estaria equivocado. Ele não cairia morto. Por que ele caiu morto? Porque quando ele fitou nos olhos de Jesus glorificado, não dava nada para ele, não sobrou nada. E ele cai, e ele cai, e ele cai. A nossa adoração precisa ser muito consciente. Ao mesmo tempo, nós somos gratos a Deus e nós chegamos confiadamente ao trono, né, da graça. Por quê? Nós vamos por um novo e vivo caminho. É o caminho dele, é o sangue dele, que nos permite chegarmos aqui, levantarmos nossas mãos, né, e reconhecermos que ele é o nosso Senhor e nós somos
filhos dele. E somos gratos, e o nosso culto vem para isso mesmo, com esse objetivo de engrandecer a pessoa dele. É para isso que nós viemos à igreja. E essa realidade, João mostra aqui, meu Deus, João, e quem era João? Não estamos falando de mim nem de você, estamos falando do apóstolo João, o discípulo amado. E diz que ele caiu, e essa queda dele não foi porque ele escorregou não, viu? Eita, o terreno ficou, eu me tremi. Não, é por causa da consciência dele de pecador diante de Cristo. Ele caiu. Talvez ele tenha pensado assim, talvez, só para a gente pensar, não dá para eu ficar aqui. Aí o que é que acontece? Porém, por que o porém é tão interessante aqui? Porque tudo traz a ideia de que realmente não havia compatibilidade. João na presença do Todo-Poderoso, João na presença daquele que era puro, santo, nenhuma mácula, aquele que estava glorioso, não havia compatibilidade de relacionamento, e João cai, e João provavelmente dizendo, não dá para ficar aqui. Porém, contudo, no entanto, todavia, ele colocou a mão, pôs sobre mim a sua mão direita. Irmãos, não tem coisa mais poderosa do que Deus colocar sobre nós a sua mão direita. Você se vê indigno, assim como eu também me vejo indigno de estar aqui nesse púlpito pregando para você. Mas Deus bota a mão. Na segunda-feira, quando eu disse a vocês que disse, Senhor, o que é que eu falo à igreja? A mão direita de Cristo. Olha, por favor, não vão dizendo por aí, sair dizendo que eu disse que eu vi uma mão direita, tocou, eu senti o peso. Por favor, viu? Vocês estão me entendendo, né? Se não, viu? É bronca. A mão direita, dizendo, vai e fala da minha parte. Com toda a tua indignidade. Mas o meu sangue foi derramado para isso. Para te lavar de todo o pecado. De toda impureza. E te trazer para junto de mim. Portanto, essa é a tua missão. Aí não deu para ficar como Saul, né? Eu queria viver o meu ministério sem o Senhor. Não, aí a gente se quebranta, a gente diz, Senhor, tá bom. Debaixo do teu sangue eu vou. Amém. Isso é precioso, irmãos. Isso é precioso demais, porque a gente só canta, a gente só vem para cá, a gente só tem essa vida de 85 anos, e mais anos, e mais anos, e mais anos, por causa disso, porque Ele nos garante essa realidade de vida, Ele nos garante esse poder para poder fazer as coisas para Ele, Ele nos dá essa condição, para que Ele mesmo seja glorificado. Então João percebeu essa mão e disse, João, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. João, eu vivo. Estive morto, João, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves de quê? E de onde? Do inferno, João. Eu tenho no controle as chaves da morte e do inferno, João. E você não vai nem para um nem para outro. Amém? Você não vai nem para um nem para outro, está debaixo do meu controle, todas as coisas, e você já foi lavado e remido no meu sangue. Você é meu, João. Mas eu quero que você trabalhe para mim. Eu quero que você faça algo. E João se levanta e diz assim, versículo 19, o Senhor. Agora pega aí um pergaminho em branco, uma resma de papel ofício agora para a gente. Não é? E escreve. Pega a caneta também, boa. Escreve, pois as coisas que viste, e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer, pois depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Importantíssimo aqui a gente observar que depois que João é tocado pelo Senhor,
naquela visão e em espírito, ele recebe uma ordem de Deus. E essa ordem é para trabalhar para Deus. Escreve, João. Jesus Cristo disse para ele, escreve, eu quero que você escreva. E a gente não observa aqui nenhum questionamento do apóstolo João em relação a essa ordem. Pois as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério, interessante esse finalzinho do capítulo 1. Há um mistério o qual eu preciso desvendar para você agora. Tem coisas que Deus revela para a gente, para que a gente fique grato a Deus, assim, de uma forma grandiosa. Muitas vezes passamos por esse verso aqui, o verso de número 20, sem glorificar a Deus, sem agradecer a Deus, sem sentir absolutamente nada. É apenas uma passagem bíblica falando de algo que às vezes eu nem entendo, porque está lá no texto de Apocalipse, no livro de Apocalipse, é tão difícil esse livro, mas veja o que é que está dizendo aqui. Quanto ao mistério, é palavra, é boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê? A saber, a liderança. Aqueles que eu coloquei ali, à frente, para conduzir o meu povo. Eles estão onde? Na minha mão direita. Estão seguros e sustentos. Significa que pode cair, essa mão balança, a minha balança. A minha balança. Quando eu estou com fome, então, minha esposa sabe. Minha filha também está ali, a dela também balança. Você puxou a mim, não tem jeito, viu? Quando está com fome, veio para aqui porque quis, viu? Vai ter que ouvir. Então, mas a do Senhor Jesus é firme, não balança. Agora também tem uma outra ideia aqui. Tem uma outra ideia. Pastor Petrônio, pastor Alexandre também podem estar seguros. Amém? Debaixo de quem? Da proteção da mão do Senhor. Total segurança, total segurança. Não há nenhuma insegurança que você possa... mas será que nada pode acontecer? Não, ninguém está falando disso aqui, não. A gente está dizendo o quê? Ele pode até não passar de hoje. Algum problema? Amém, ele disse amém, viu? Mas o que eu estou dizendo aqui é que os dias que ele tem contados aqui serão seguros na presença de Deus. O Senhor está garantindo segurança para ele. E também tem uma outra ideia de segurança. Ele fará aquilo que eu determinei para ele fazer. Ele só fará aquilo que eu determinei. Que segurança, não é? Nós cantamos, que segurança tenho em Jesus. É isso mesmo. Temos muita segurança no nosso Senhor. Ele é a nossa segurança. A segurança da igreja, hoje, aqui agora, na comemoração, é no nosso Senhor, porque estão nas suas mãos, ou na mão direita do nosso Senhor, como diz o texto, os anjos da igreja, das 7 igrejas, uma representação da igreja como um todo. E as 7 igrejas, elas apresentam os problemas da igreja como um todo. Então, esses homens estão debaixo da segurança e do domínio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ai daquele que queira fazer aquilo que está no seu coração. Interessante, porque essa advertência, ela é feita também no livro do Apocalipse. Eu removerei e acabarei. Acabou-se essa história de igreja. Mas quando eles se submetem, quando eles estão debaixo dessa segurança e do domínio do Senhor, está garantida a sobrevivência da igreja. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, aquele que está no meio da igreja, trazendo brilho, trazendo luz, trazendo renovação, trazendo limpeza, pureza, mudança, transformação, regozijo, ele garante não só a comemoração dos 85 anos, mas dos próximos anos que virão pela frente. Amém? Feche os seus olhos. Espero não ter passado muito aí do tempo. Eu sei que eu passei do tempo. Espero não ter passado muito.
em gratidão a Deus, a esse Deus grandioso e maravilhoso, aquele que de fato não só fez surgir, mas tem preservado. A doutrina da preservação precisa estar muito no nosso coração. Sabe a feira aqui, o mercado da Encruzilhada? Que você vai lá e encontra acerola, caju, banana, goiaba. Isso é a doutrina da preservação de Deus na natureza. Todo dia que eu passo no sinal de trânsito, tem lá acerola, eu digo, meu Deus, o Senhor está preservando a terra para dela a gente extrair o nosso alimento. Que coisa espetacular. E o Senhor está preservando também a tua igreja, todos os dias nos alimentando, todos os dias nos trazendo renovo, todos os dias nos trazendo alegria e motivo de adorar. Feche os seus olhos. Agradeça a Deus, não só pela fundação da igreja, mas pela preservação da sua igreja. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua bondade, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado por todos nós. Ó Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dados ao Senhor. Que nossas vidas sejam vidas que expressem a nossa gratidão pelo que o Senhor já fez, faz e ainda fará por todos nós. Continua abençoando esta igreja, continua sustentando teus servos aqui, continua abençoando o teu povo que se reúne regularmente nesse prédio, continua falando e transformando vidas para o louvor da tua glória. Nós louvamos o teu nome, aproveitamos também essa rica oportunidade para te pedir perdão pelos nossos pecados e te pedir forças para vencê-los, tanto a tentação como o pecado. Assim nós te oramos, agradecidos como também te pedindo, no nome santo de Jesus. Amém.